É isso, Cristiano. No programa Destaques, com muita satisfação, vamos conversar hoje com o professor Zeno Redel, ele que preside o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso na cidade de Valinhos. Professor Zeno, muito bom dia. Bom dia, Dunga Santos. Bom dia aos ouvintes dessa rádio importante. É um prazer poder estar de novo conversando com você sobre assuntos tão importantes. Perfeito, eu sempre agradecendo a sua disponibilidade, gostaria que o senhor contasse um pouquinho desse histórico, né, do conselho tão importante aí do idoso, a maneira que quando o senhor chegou à presidência e alguns desafios muito grandes que teve que ser enfrentado logo no início, né, professor? Isso. Primeiro eu queria perguntar, está me escutando direito ou não? Perfeitamente, está ótimo, professor, fique à vontade. Ok. Bom, o Conselho Municipal do Idoso de Valinhos, ele está completando no mês de julho 20 anos de existência. Portanto, começou em 2004. É uma existência bonita e, na realidade, foram feitos muitos trabalhos nesse período, muitos trabalhos. Aí, como é que se compõe o Conselho? O Conselho sempre a metade dos componentes são pessoas do poder público e a outra metade é da sociedade civil. No caso, no poder público, indicados, portanto, pelo Executivo, nós temos 6 pessoas e respectivos suplentes, né? E da sociedade civil também, portanto, outros 6 são pessoas ligadas a entidades que prestam serviços à sociedade e tem várias em Valinhos, Recantos Velhinhos, a PAI e tantas outras entidades, né? E essa é a preocupação, então, o que esse conselho vai fazer? Então, ele tem um objetivo. Existem leis para isso, né? E o objetivo geral é que sejam conhecidos e respeitados os direitos do idoso da cidade, isso de cada cidade onde o conselho existe, né? E esse conselho atual, como se colocou, Dunga, ele foi formado oficialmente em começo de janeiro de 23. Nesse fato de assumir essa administração, vamos dizer assim, a gente teve, na realidade, 3 grandes preocupações que a gente encontrou e precisamos dar encaminhamento. A primeira preocupação que a gente teve é com as entidades que cuidam de idosos em Valinhos. E são 8 entidades. E essas entidades, então, precisavam ser recadastradas. Algumas delas, ou quase todas, com cadastros vencidos, e tinha até algumas que nem cadastradas estavam na casa dos conselhos. Então, foi uma primeira preocupação que a gente conseguiu dar andamento a isso aí. A segunda preocupação foi em relação a denúncias de maus tratos recebidas. De onde vêm essas denúncias? Elas vêm, em grande parte, do Disque 100. Disque 100 é um número celular ou telefone fixo. Você disca nesse número 100, cai lá em Brasília, e a Brasília, a cidade, transmite para a respectiva cidade de onde surgiu a denúncia, com todos os detalhes, para o Conselho do Idoso da cidade. E nós tínhamos que encaminhar, então, o que fazer com, primeiro, as denúncias que já estavam, vamos dizer, sinalizadas, anunciadas, comunicadas, e aquelas que estavam vindo. Isso, então, a gente conseguiu organizar neste fluxo de trabalho, vamos dizer assim, né?
E a terceira preocupação, a primeira recadastrar, a segunda denúncias, e terceira, então, seria a preocupação, foi a preocupação que a população idosa de Valinhos vai ter de planos, o que o Conselho vai fazer junto às diversas secretarias do município para que essas pessoas tenham seus direitos conhecidos e respeitados. Ligados ao Conselho, nós temos, como já coloquei antes, várias secretarias, Secretaria da Cultura, da Assistência Social, da Educação, do Esporte, da Saúde e Mobilidade Urbana. São estas 6 as entidades, na realidade, que fazem parte do Conselho. Então, o que fazer junto ao Conselho, junto a estas entidades, para que sejam conhecidos e respeitados os direitos? Perfeito. Professor Zeno, dentro desse encaminhamento, né, desse histórico que o senhor fez, né, e como foi encontrado o Conselho, e com todas as providências tomadas, evidentemente, chegamos aí à elaboração, né, de o sexto, como também parte dessa atividade, do Plano de Ação 2024, da qual eu sim também me orgulho muito de ter participado, e outras pessoas que deram essa contribuição. Conta para nós esse plano, efetivamente, uma vez pronto agora, que caminho será dado, principalmente junto ao próprio Legislativo e ao Executivo da nossa cidade. É bem colocado, Tunga. Não é só ver denúncias e recadastrar, mas sim o que o município, via Conselho, com as diversas secretarias, vai fazer. E aí, você deu uma força grande, você esteve presente, a gente constituiu um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho recolheu, então, das diversas secretarias sugestões e ampliou estas sugestões e foi feito, então, um plano de ação. Todo município deve ter um plano de ação. A gente montou esse plano de ação. Como presidente do Conselho, eu fiz uma pequena introdução desse plano. A introdução seguiria exatamente os objetivos do plano. A base legal, existe uma base para esse plano ser elaborado, base do governo federal, Estatuto do Idoso, Constituição, a lei federal que regula o Fundo do Idoso, e também ainda as leis municipais sobre isso, que é a criação do Conselho, como coloquei, tem 10 anos aqui na cidade, completando, e também este Fundo do Idoso que foi criado aqui no município. Essas eram, então, as preocupações. E para que população que é? A população mundial, na realidade, existe uma tendência mundial de um envelhecimento da população. O mundo hoje, segundo a OEA, tem mais de 8 bilhões de habitantes. Desses 8 bilhões de habitantes, 1 bilhão e 100 milhões são idosos. Não é diferente do Brasil, nem em Valinhos. O Brasil está com 34 milhões de idosos. A região metropolitana tem mais de 500 mil idosos. E até 2010, 2015, por aí, de acordo com o IBGE, Valinhos tinha 17, mas a último levantamento, o SEAD, essa fundação aqui de São Paulo, tem 24 mil idosos, uma população de 130 mil habitantes. Portanto, é uma população altamente importante e significativa e aumentando. E o que fazer? Então, o Conselho estabeleceu alguns eixos, algumas áreas para isso. Os mesmos das secretarias, e acrescentou nisso ainda trabalho e previdência e segurança.
De cada uma destes 8 eixos, dessas 8 áreas, o Conselho estabeleceu 6 tópicos a serem respeitados. Ação, qual é a ação? Qual a estratégia para conseguir desenvolver isto? Qual o objetivo? Quem vai fazer isto acontecer? Quando vai acontecer? E de que setor do orçamento vai ser o dinheiro para isso? Então, cada um dos projetos estão colocados no plano inteiro com todos estes 6 itens. E assim, a cultura, foram montados 6 projetos diferentes. Volto a dizer, cada projeto, qual é o projeto, qual é a estratégia, qual é o objetivo, quem vai fazer, quando vai fazer e de onde sai o dinheiro. A assistência social tem nada menos, nada mais do que 12 projetos a serem desenvolvidos este ano. A educação tem 6 projetos grandes para serem desenvolvidos. Esporte e lazer tem 6 projetos. Saúde, o área importante, tem 9 projetos a serem desenvolvidos. Mobilidade urbana tem 5 projetos. Trabalho e previdência, 5 projetos. Segurança pública, todos eles, volto a dizer, com aqueles tópicos. Então, por exemplo, cultura. Está previsto formar-se um coral para pessoas idosas, um grupo de teatro para pessoas idosas. Assistência social tem o serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos. Tem uma semana de valorização da pessoa idosa, citando apenas alguns dos projetos, né? A tentativa junto ao Poder Executivo para aumentar o acolhimento de idosos nas instituições de Valinhos. Na área da saúde, da educação, estão previstos vários projetos. Um deles é que, desde os pequenininhos, se introduza tópicos que valorizem as pessoas idosas, respeito para com essa população, aumento de EJA, visita nas entidades. Uma coisa interessante, está prevista aí uma ação, um projeto de as escolas estarem escrevendo cartinhas, os alunos, para as casas de repouso, para os idosos. E os idosos, sabendo escrever, respondem estas cartas. E no mês de junho, um encontro entre essas crianças que vão visitar os idosos e no final do ano, na realidade, um encontro, uma confraternização de Natal. Esporte tem várias ações, projetos, inclusive intensificar os grupos de idosos nos bairros, por exemplo, circuito de caminhada para idosos, atividades físicas. Na saúde, implantação de uma caderneta para idosos, encontros mensais, educação, assinalando apenas algumas coisas, né, de cada item. De como denunciar os maus tratos, onde denunciar, além do Disque 100, tudo isso também está previsto. Mobilidade urbana quer implantar nas travessias de pedestres uma botoeira sonora para avisar os motoristas para pararem quando essa botoeira sinalizar e assim por diante. Divulgar fontes de renda para os idosos na parte da justiça, né? Planejar, executar, e assim vai até o final, inclusive na área de segurança. Perfeito. Professor Zenon, dentro de toda essa atividade, né, e que a gente
como valinhense, né, como pessoa envolvida, até a nós, muita coisa nos surpreendemos de saber quantas são as atividades que estão disponíveis na própria cidade. Mas mais do que isso, a possibilidade disso ser melhorado sempre. Agora, conta para nós a entrega, né, que deve acontecer ainda nesta semana deste plano, seja no Legislativo, seja no Executivo, assim, nessa aproximação, para que também esses dois poderes tenham esse conhecimento da importância para que Valinhos possa cuidar cada vez melhor dos idosos. É por aí? Exatamente, Dunga. O que a gente está tentando? Não adianta ter um papel bonito e um plano bonito de ação, se não vai acontecer. Precisamos de apoio para isso. E o contato com a Rádio Brasil, com outros meios de divulgação, então é uma das formas que a gente conseguiu encaminhar. Outra forma, no dia 15, portanto, na próxima quinta-feira, oficialmente nós vamos entregar um plano destes para a Câmara Municipal, na pessoa do presidente da Câmara e também de mais vereadores estarão presentes para o Conselho, vai oficialmente entregar esse plano para que seja também visto e conhecido da Câmara, para posteriormente, isso está sendo solicitado, uma apresentação pública numa sessão de Câmara para ser divulgado para a cidade. E no mesmo dia 15, portanto, também para divulgar, tornar conhecido e pedir apoio, o Conselho Municipal do Idoso, com várias pessoas acompanhando, a diretoria executiva do Conselho, você, Dunga, também vai estar presente, mais pessoas do Centro de Convivência do Idoso, da Secretaria da Assistência Social, a secretária. Nós vamos ter esse conjunto de pessoas, vai ter um encontro com a prefeita municipal, quinta-feira, às 9h30 da manhã, para, volto a dizer, olha, o Conselho do Idoso, junto com as secretarias, elaborou este plano para dar a conhecer o plano. Como uma administração municipal tem uma diversidade enorme de preocupações e de projetos em todas as áreas, a gente queria que esse plano fosse também um conhecimento bom do executivo, da prefeita, né, para que ela desse o respectivo apoio, essa é a solicitação, para que efetivamente, como tudo está ligado a várias secretarias, desse um apoio para que tudo isto realmente acontecesse. Porque esse plano Dunga e ouvintes, a gente pode dizer, isto é uma política pública para o idoso da cidade. Muito bom. Professor, quero agradecer sempre sua disponibilidade. Estamos juntos, o senhor sabe disso. Rádio é prestação de serviço e tudo aquilo que for, né, claro, sempre do interesse. Contem conosco aqui na divulgação. Muito obrigado, professor. Um grande abraço, hein? Agradeço, Dunga, essa possibilidade dessa divulgação e eu tenho certeza que, divulgando da forma que a gente está encaminhando, os idosos terão uma assistência ampliada em relação àquilo que vinha sendo feito com o apoio do Conselho, das secretarias, do Executivo e da Câmara Municipal. Muito obrigado, bom dia a todos. Conversamos com o professor Zeno Redel, ele que preside o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso na cidade de Valinhos.